não é bom ele ficar comendo muito milho, tá? Se ele tiver esses quadros de deficiência de Qi e Yang, tá? Mas ele é bom para tirar quadros de calor, por exemplo, né? Até do coração. Se você tiver alguém que tem deficiência de sangue e Yin no coração, o uso do milho é muito legal, tá? Outra coisa muito utilizada no Brasil é a couve, né? A couve, ela ficou em evidência há muito tempo aí, porque as pessoas falam que ela é muito boa, né? Faz suco verde de couve e tudo mais, e ok, a couve é boa para aquilo que ela se propõe a ser, né? A couve, ela tem uma natureza quase fria, digamos, ela é bem fria, ela tira bastante calor e vai ter relação com o fígado mesmo, tá? Então, as síndromes de fígado, onde precisa tirar calor do fígado por algum motivo, seja vento do fígado, yang ou fogo do fígado, o uso da couve é uma opção. Agora, paciente que tem, por exemplo, deficiência de yang do baço, não tem que ficar usando couve, tá, gente? Não dá. Tá? Outra coisa que a gente tem muito no Brasil, infelizmente, é soja, né? A soja ela tem suas funções dentro da medicina chinesa, só que, né, vocês vão ver que ela vai ter funções similares com alimentos que a gente já está em excesso, né? Então a soja, a função dela, ela é doce e fria ou fresca, depende da literatura, né? Ela tira calor. A função dela é gerar líquidos e fortalecer o corpo, tá? Essa é o que a gente viria na medicina chinesa. Ela é, por exemplo, indicada para tratamento de diabetes, por exemplo, quando o paciente está naquela síndrome de Shao Kahn, que é emagrecimento e sede, tá? Mas, veja bem, se você é uma pessoa que já está acumulando líquido, tem uma deficiência de baço, tem quadros de frio, não tem que ficar comendo soja, tá? Então, é um alimento muito forte. Na medicina chinesa ele é considerado forte. Eu estou falando da soja mesmo, não é tofu, tá? Não é miso, é a soja mesmo. E todos os alimentos são feitos de soja. Então você vê aí, a gente tem carne de soja, tem salgadinho de soja, tudo isso vai ter essas características da soja, de gerar líquido, de esfriar o corpo, tá? Então tomar cuidado com a soja, ok? Vamos continuar agora falando sobre algumas frutas brasileiras, né? Então, a primeira delas é o coco, né? O coco, uma fruta, não é do Brasil, mas muito utilizada no Brasil. Se não me engano, o Brasil é o maior produtor de coco do mundo. O coco, ele tem uma série de funções, né? Tanto a água quanto a carne do coco, ele vai ter funções, eles têm natureza neutra, sabor doce, né? Eles vão ter funções de fortalecer o qi e hidratar o corpo, tá? Essa é a função dele, basicamente, tanto da carne quanto do líquido do coco, da água do coco, tá? Então, ele é válido para pessoas justamente que estão fracas, né, com deficiência de Qi, mas ele também gera líquido no corpo, por isso que a água de coco é utilizada como remineralizante, hidratante, até de pele, por exemplo. E, inclusive, o consumo excessivo pode gerar diarreia em pessoas que não conseguem metabolizar esses líquidos, tá? Uma outra fruta que não é brasileira, mas a gente costuma consumir aqui, né, e é famosa aqui, é a carambola, né? A carambola, há um tempo atrás, ela virou vilã, porque ela faz mal para o rim e tal, e, enfim, de novo, pela medicina chinesa, ela não é uma vilã. Vilã somos nós que não sabemos utilizar a carambola. A carambola na medicina chinesa, ela é uma planta extremamente fria, tá? Com funções de tirar calor, tá? Gerar líquidos no corpo também em quadros onde precisa disso. O que acontece é que se a pessoa tem deficiência de yang dos rins, é uma planta que atua na parte renal mesmo, na energia dos rins. Se a pessoa tem já um frio por deficiência nessa região, ela não deve consumir carambola, isso é fato. Agora, se você pegar pessoas que têm deficiência de yin dos rins, o uso da carambola é indicado, tá? Então, mais uma vez, né,
sabendo o que o alimento faz e a necessidade do paciente, a gente pode definir se aquilo é bom ou não para ele, tá? Uma outra fruta é a banana. A banana tem uma natureza fresca, né, de tirar calor, e a função dela é fortalecer o aquecedor médio, o baço e o estômago, tá? Só que ela esfria um pouco o estômago, então tem que tomar cuidado na sua utilização, tá? Justamente porque você pode ter uma deficiência de Qi do baço e estômago, vem muitas vezes acompanhada com sinais ou possivelmente uma deficiência de Yang do baço, tá? Então, se tiver com essa deficiência de Yang, tem que tomar cuidado com a canela, com a banana. Mas aí você pode botar um pouco de canela, né, e dar uma melhorada nessa térmica da banana. A manga é uma planta indiana, né, da Índia, e muito difundida aqui no Brasil. A manga também vai ter funções de gerar líquidos no corpo, tá? Uma relação com o coração, tá? Entre outras coisas. Então ela tem uma função aí de lubrificar, digamos, gerar líquidos no coração. Vai ser indicado em quadros de calor no coração, deficiência de yin, deficiência de sangue do coração. E por fim, a goiaba. A goiaba é uma planta brasileiríssima, interessante a goiaba porque ela tem uma natureza neutra, né? A maioria das plantas, elas são, das frutas, elas são frescas, né? Elas tendem a esfriar. A goiaba, ela tem uma natureza neutra, um sabor adstringente, né, ácido, muito evidente e doce, e a função dela é fortalecer o Qi, o aquecedor médio, e o baço, tá? Então é uma planta interessante, ela tem várias indicações, principalmente para o sistema digestório, tá? Em casos inclusive de prolapso, diarreia, entre outras coisas, ok? Bom, as carnes e os derivados, né? A carne é um outro alimento que é muito forte, né? Eles têm um potencial muito alto. Isso significa que pequenas doses são boas para o corpo, mas muitas doses geram excesso no corpo, tá? E é o que acontece com a gente, né? Isso provavelmente aí depois talvez da Segunda Guerra, talvez da Primeira Guerra, a gente começou a consumir muita carne, né? Porque antigamente você consumir carne era esporadicamente, você não tinha uma vaca para matar todo dia, né? Então você matava uma vaca, você dividia isso com um monte de pessoas e consumia aquilo ou guardava. A carne animal é um alimento escasso na natureza, teoricamente, tá? Na prática,